Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai vocês? Tudo bem? Bom, aqui é Gabriel Custódio, retornando com vocês aqui no módulo 1 para o nosso tópico 2, que é sobre hardware, ok? Então, vamos lá ver um pouquinho agora sobre essa parte tão interessante que eu acho que a maioria de vocês já tem alguma familiaridade, né, com hardware. Vamos ver. Como a gente define hardware, né? O que é hardware? Basicamente, hardware é a parte concreta, a parte física do nosso computador, tá? É o que geralmente a gente se refere com suas características, né? O que ele pode fazer? Ah, tem um processador X, tem tanto de memória RAM, tem tanto de armazenamento. Tudo isso a gente está falando de hardware, suas capacidades, suas potencialidades, né? O que pode e o que não pode fazer, né? Tanto que ali está lá, componentes, seu funcionamento, suas restrições e potencialidades, certo? Afinal, se a gente quer comprar um computador gamer, é incrivelmente diferente de comprarmos um computador para trabalhar no escritório, que é diferente de um computador para edição de vídeos, que é diferente de um computador para desenvolvimento de software, né? A gente vai querer características diferentes em cada um desses computadores, certo? E também, outra coisa importante, quando a gente fala hardware, né? A gente pode traduzir por equipamento, assim, dispositivo físico, né? Não aplica só à computação, tá? A gente pode falar de uma TV, por exemplo, embora hoje as TVs sejam basicamente computadores, né? A gente pode falar que uma TV de tubo, por exemplo, deu um problema no hardware, né? A gente está falando do componente físico dela ali, tá? Ou até geladeira, enfim, a gente está falando do físico, né? Mas a gente usa comumente, né, o cenário que a gente vê é da computação. A gente fala de hardware quando a gente está falando de computadores, quando a gente está falando de dispositivos que usamos para computação, né? Para calcular, certo? Tanto que, se a gente voltar na história, o primeiro equipamento que a gente poderia dizer que é um hardware é um ábaco. Né? Vou mostrar uma imagem ali na frente. Mas vamos ver aqui alguns exemplos de hardware que a gente tem, né, que a gente tem algum contato que a gente conhece. Estou aqui tampando, mas dá para ver que é uma placa-mãe ali, né? A placa-mãe em si é um hardware, tudo que vai encaixado nela, cada componente é um hardware, né? A gente pode falar hardware tanto quanto componentes pequenos, quanto o conjunto dos componentes, né? A gente pode olhar, por exemplo, o notebook ali, né? Tem um MacBook ali, né? Ele inteiro é um hardware, né? Mas eu posso também falar que a tela dele é uma característica do hardware. Tanto que a gente descreve ele falando das suas particularidades, né? Ah, a tela de Quad HD, né? 1440 pixels. O touchpad ali embaixo, né? O trackpad, né? Esse touch bar, eu acho o nome, né? A gente consegue descrever também ele por partes, mas o conjunto inteiro da obra é hardware também, tá? Então a gente tem aqui um monitor, a gente tem um mouse, o disco rígido, né, o HD, o teclado, tudo isso são exemplos de hardware, tá? E tem vários tipos de hardware e a gente vai categorizar depois, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso no tópico 4, que é sobre estrutura do computador, ok? Bom, e aí, considerando o hardware como um dispositivo físico do cenário da computação, ou seja, da arte de calcular, da arte de computar, a gente pode voltar muito no tempo. Muitos livros definem hardware, né, o primeiro hardware que se tem em história, como o ábaco, né, esse dispositivo aí que a humanidade, né, usava para fazer cálculos matemáticos, né? E com a evolução dessa necessidade de calcular, né, do humano, a gente foi desenvolvendo máquinas cada vez mais bem boladas, cada vez mais complexas, né, para isso e que foi chegar no computador eletrônico, né, que a gente conhece, né, nesses últimos décadas, último século, né? Mas é isso, aí no século XVII a gente tem as primeiras calculadoras mecânicas, né, que ainda não eram eletrônicas, né, as eletrônicas vão vir só no século XX para XXI mesmo, né, 20, né, 21 a gente já tem boas, a gente já tem o que a gente já conhece bem, né, mas é isso. E bom, a gente pode categorizar hardware na computação, né, entre centrais e periféricos, tá? Ali os centrais, né, tá ali nas imagenzinhas, ó, placa-mãe, memória RAM, processador e a fonte de alimentação. Tudo
Além disso, seria já a periféricos, tá? Placa de vídeo seria um periférico de entrada e saída, né? Ou de processamento em alguns casos, né? Você teria então a placa de áudio, poderia ter mouse, teclado, o disco rígido, tudo que o disco rígido é interessante, né? A gente acha que o disco rígido é inteiramente importante, né, que está ali dentro da máquina, né? Toda a máquina vem com disco rígido, né? Às vezes tem pessoas que compram o computador só porque tem 1 TB de HD, nem vê o resto por causa de 1 TB de HD. É importante a gente diferenciar tudo que é de armazenamento perpétuo ou não volátil, ou seja, aquilo que não se perde, né, coisa que você armazena, é um periférico. Tá? Por quê? A gente vai saber mais sobre isso na estrutura de computadores, na nossa aula 4. Tá? Mas por que isso acontece? Porque a arquitetura dos computadores, que é conhecido como a arquitetura de von Neumann, né, dos computadores que a gente conhece, os computadores modernos, eles não dependem de um dispositivo de armazenamento. Eles podem funcionar apenas com a memória RAM, processador e uma fonte, né? Claro, a placa, né, que vai receber o processador e a memória RAM, que vai fazer a ligação, né, entre eles. Não precisava de nada mais que isso. Já conseguia fazer cálculos ali, né? Você já tinha o output direto e tal. Então, por isso que é considerado um periférico, né? Tanto o HD externo quanto interno, tá? Isso é uma coisa que até eu confundia não muito tempo atrás. Para mim, o HD externo era um periférico e o interno era um central. Mas não, tá? Qualquer dispositivo de armazenamento, USB, pendrive ou SSD, HD, é tudo periférico, tá? Placa de vídeo, periférico, tá? As únicas coisas que não são periféricas é fonte de alimentação, processador, memória RAM e placa-mãe, ok? Então por isso a gente divide assim. E periféricos, como é uma gama muito grande de dispositivos que a gente pode colocar em nosso computador, a gente categoriza eles em mais categorias, tá? Então, só para assimilar aqui, repetindo mais uma vez, que isso aqui é importante, tá? Os hardwares centrais são aqueles vitais para o funcionamento do computador, conectados diretamente à placa-mãe, né? A própria placa-mãe, o processador, a memória RAM e a fonte de alimentação. Tudo mais são periféricos, tá? Até quem discuta que a fonte de alimentação seja periférica. Mas como a gente está falando de computadores eletrônicos e computadores eletrônicos não conseguem funcionar sem energia, a fonte de alimentação é com certeza central, tá? Importante atentar que os dispositivos de armazenamento como HD são periféricos, ok? Por mais que ela seja muito importante para descrever um aparelho, né, quanto ao armazenamento dele, ela é um periférico, tá bom? Aí, outra coisa importante, um notebook, por exemplo. Né? O notebook é um aparelho só, né? Ele tem ali a tela, ele tem o teclado, ele tem o touchpad, e dentro dele às vezes tem um drive de CD, tem o HD, tem tudo ali, tá? Funciona do mesmo jeito. O processador, memória RAM, tal, é tudo central, enquanto o resto é periférico. O teclado em cima é um periférico, o touchpad é um periférico, por mais que não seja um componente separado, tá? Tanto que até em desktops mesmo, né, em gabinetes, né, se tem, por exemplo, uma placa de vídeo ali, ela é periférica, por mais que ela esteja encaixada ali na placa-mãe, tá? Dentro do aparelho, tá? Periférico não diz só o que está dentro ou fora, tá? A gente pode ter periféricos internos e externos também. Beleza? Então vamos lá. Tipos de periféricos, né? Como eu falei, periféricos é uma família muito grande, então a gente tenta categorizar. Tem gente que categoriza em 3 tipos só, mas eu coloquei várias categorias aqui para mostrar realmente como é variado, né? Como é ampla essa família, né, de dispositivos, né, de hardwares da computação chamados periféricos. Então vamos lá. De entrada, são os que enviam informação para o computador. O mais famoso teclado mouse. A gente pode ter o joystick, o touchpad, o trackpad do Mac, a gente pode ter aquelas mesas digitalizadoras, né? Qualquer coisa que a gente envie informação para dentro do computador, né, seria de entrada, tá? De saída são os que transmitem informação do computador para o usuário, né, como a impressora, caixa de som, o monitor, né, a tela está enviando para fora, que você está vendo, né, tudo que ali dá esse feedback para o usuário,
né? De processamento, processa a informação que a máquina, né, enviou. Ou seja, a gente tem ali a CPU, né, que é o processador mesmo, né? E tem dispositivos que pegam o que o processador processou e refina, ou processa algo em cima, ou trabalha algo em cima, que é o caso da placa de vídeo e placa de áudio, por exemplo. Né? Elas ali dividem responsabilidade com o processador no geramento da imagem, no caso, por exemplo, da placa de vídeo. Então o que acontece? O processador ele processa, né, tudo que ela precisa processar para o game, só que já jogaram em computadores sem placa de vídeo, quem é dos games aí? Fica meio serrilhado, fica meio feio o gráfico, às vezes não tem um recurso ou outro. Então é mais ou menos isso assim que é um quase bruto, porque ela tem uma plaquinha de vídeo ali integrada, né? Mas digamos assim que o bruto é algo muito mais feio que aquilo, né? Só triângulos, né? E aí o que a placa de vídeo faz? Pega esse resultado do processamento e lapida, né? Deixa bonito, adiciona recurso, adiciona enfim, infinidade de coisas e deixa o jogo mais fluido, a experiência de jogo mais bonita, tá? Então por isso a gente chama desses periféricos de processamento, né? O do áudio é a mesma coisa, o áudio processado vem de uma forma e aí ele ajuda a dar mais riqueza no som, encorpar, né? E tudo mais. E a gente tem o de entrada e saída, né? Ou mistos, né? Que são, por exemplo, o monitor touch, né, que ele emite a imagem para você, ao mesmo tempo que você pode colocar imagens, né, pode colocar imagens, não, pode colocar comandos, né, dentro do aparelho, né, no caso do tablet, por exemplo, né, a mesma tela que você vê é a tela que você dá os inputs para máquina, né. O gravador de CD e DVD, o modem, né? O gravador de CD e DVD porque você pode tanto ler um CD quanto gravar um CD, né? Você pode colocar informações do computador para o CD ou do CD para o computador, né? E o modem, né? Que também é a conexão com a internet ali, né? Que existem modems que a gente pode colocar numa PCI, né? Numa daquelas portinhas da placa-mãe, né? E também o modem conectado via cabo também serviria como um periférico misto, né? De armazenamento, que é aquilo que a gente estava falando, HDs, SSDs, HDs externos, pendrives, até disco, disco de CD externo, são de armazenamento, tá? E externos são equipamentos que são adicionados a um periférico. São a parte que fornece ou encaminha dados. Assim, qualquer coisa além dessas categorias seriam externos. Por exemplo, poderia dizer um apoio para o teclado, aqueles apoio que você coloca na base do teclado, seria um externo. Né? Alguma coisa, um subwoofer, por exemplo, seria um externo, né? Que se você não conecta ele na máquina, você conecta ele, por exemplo, na caixa de som. Né? Então ele seria algo que é conectado ao periférico, né? Uma camada a mais aí, tá? Bom, então basicamente é isso. Dessa introdução a hardware, né? A gente vai falar mais especificamente da estrutura do computador, o que é, como funciona cada componente na aula 4. A próxima aula a gente vai falar de software, né? Pra gente ter essa distinção bem feita, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.